Seja muito bem-vindo a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é advertências e multas em condomínios. Os nossos convidados são Rodrigo Carpati, um dos maiores especialistas em direito condominial, meu irmão. Seja muito bem-vindo, mais uma vez. Obrigado. Nosso outro convidado, Ricardo José Neves, também advogado, entre outras formações, mas principalmente um síndico profissional. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vou começar com você, Rodrigo. A legislação, a lei, diz alguma coisa sobre multa e advertência? Então a lei não fala nada sobre multas. Com o advento do novo Código Civil, foi inserido algumas cláusulas no 1336 e 1337 inerente ao condômino antissocial. Ao condômino antissocial. Ao condômino antissocial no 1337 e no 1336 ele fala que o condômino que não cumprir com algumas situações, como por exemplo, que tiver um comportamento contumaz, ele poderá ser multado em até 5 vezes o valor da cota condominial, desde que isso passe por uma assembleia com voto de 2/3 dos condôminos restantes. Então ele já dá, nessa nova parte da lei, ele já fala então sobre multa, fala de um piso, de um teto, né, de até 5 vezes, e até de exclusão, né? Ele fala de exclusão no artigo seguinte e fala de uma multa de até 10 vezes. Então, isso surgiu também para nortear aquelas convenções que não tinham aplicabilidade. Então, existem alguns condomínios que têm convenções antigas, acabam não se atualizando e não tem como você aplicar multa. Então, o Código Civil te dá a possibilidade, de forma muito singela, muito simples, de você aplicar uma multa de até 5 vezes o valor da cota, no artigo seguinte até 10 vezes o valor da cota, fala de um quórum de aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos restantes. Aprovação para esse valor de multa. Para aplicação dessa multa e do voto de 3/4 dos condôminos restantes na multa do condômino antissocial. Isso não resolve o problema prático no dia a dia daquilo que a gente enfrenta como síndico dos condomínios. Eu vou começar, Ricardo, com você, já de um extremo, depois a gente vem para a parte mais habitual. Ok. Você já teve algum caso em condomínios de condômino antissocial, de multa de 10 vezes, de tentativa de exclusão? Você já chegou a algum extremo desse, não? Não houve a necessidade, inclusive porque dentro do condomínio, pelo menos a forma de agir, isso vai de síndico para síndico também, é sempre muito melhor no advento de algum problema relacionado com um condômino e que talvez tenha uma postura antissocial que venha descumprir com as normas condominiais, o melhor sempre a fazer, primeiro, é você fazer aquele meio de campo, uma conversa, de educar o condômino. Na verdade, não precisaria, porque todo condômino ele tem a obrigação de conhecer as normas reguladoras do seu condomínio, minimamente. E se o dever de cumprir, né? E o dever de cumprir. E se isso não acontecer, obviamente ele vai ser chamado para uma conversa e se não surtir efeito, aí sim partir para as penalidades que existem, que é a advertência e depois a multa. Vou te interromper, você falou uma coisa, advertência. A legislação fala alguma coisa de advertência? Não. Não, a legislação não menciona nada em advertência. A advertência vai estar prevista em cada convenção do condomínio ou no próprio regimento interno. E na sua experiência, de convenção para convenção, a variação é grande ou tem um padrão mais ou menos seguido? Via de regra, o condômino, antes de ser multado, ele precisa ser advertido. E como o Ricardo mencionou aqui antes da gente começar, é importante que se siga um caminho para a aplicação dessa multa, porque na Constituição já consta que todo mundo tem o direito à ampla defesa e ao contraditório. Então a forma que essa multa, a forma que ela for aplicada, vai também condizer depois se ela vai poder ser cobrada judicialmente. Então uma multa mal aplicada, depois o condômino, logicamente que a maioria dos condôminos se sentem injustiçados e vão recorrer daquelas multas. Então, se ela não for bem aplicada, depois na justiça ele cancela aquela multa e o condomínio ainda fica numa situação
muitas vezes complicado. Você falou que tem que aplicar primeiro, em via de regra, uma advertência. Mas em casos mais extremos pode dar direto uma multa, né? A gente tem, você tocou bem, algumas situações que são complicadas. Então, por exemplo, ele locou o salão de festas. Ele faz uma festa, faz uma balbúrdia para ser multado. E o condomínio, a convenção diz que ele tem que ser antes advertido. Então, eu vou advertir, depois ele vai ser multado daqui a um ano. Então é complicado quando ele descumprir novamente. Então, em alguns casos, quando a convenção, algumas convenções de forma acertada trazem o quê? Que a multa, em casos extremos ou quando justificar, ele não precisa de advertência. Quando for falha a convenção e constar que tem que obrigatoriamente advertir, a gente utiliza uma advertência verbal. Então a pessoa está tumultuando no salão de festas, olha, o zelador está aqui, tem uma testemunha, o senhor está descumprindo com a norma, está sendo advertido. E aí já pode aplicar a multa. E já pode aplicar a multa. Uma ótima dica para quem está nos assistindo e tem essa dificuldade de multar num caso que necessita realmente multar, porque é extremo. O que é importante é seguir o que está na convenção, senão depois 90% dessas multas não são pagas de forma voluntária. Sim. E nós não conseguimos depois cobrar. E normalmente a convenção fala em advertência, não fala advertência escrita, né? Por isso que você consegue fazer essa advertência de forma verbal. Sim, perfeito. Com uma testemunha, obviamente. Perfeito. Ricardo, esses casos acredito que talvez você já tenha vivido, de uma situação ser tão agressiva, talvez, que já justifique uma multa direto para um condomínio. Você já vivenciou isso? Uma festa até 5 da manhã? Alguma coisa assim? A gente pode partir para casos extremos, inclusive, quando nós temos a necessidade de chamar a polícia para intervir e dar algum outro tipo de garantia. Essas questões mais exacerbadas, elas precisam ser vistas, inclusive, pela própria Assembleia, essa questão da multa. É sempre bom, pelo menos eu trabalho dessa forma, chamar uma Assembleia para, além de constar na convenção e no regimento interno, que a Assembleia ela também nos dê o apoio de já estipular patamares de aplicação de multa e até da própria advertência. Porque você faz constar isso nas normas condominiais, no regimento interno, com o apoio da própria Assembleia. Então, como nós temos, ser síndico não é um trabalho fácil. Não. Quem se propõe a ser síndico, quem quer sindicar, ele precisa ter em mente que as principais agruras que ele vai ter dentro do condomínio vão ser sempre relacionadas às questões de advertência e de multa. Você tem, num primeiro momento, um morador condômino que é muito amigo do corpo diretivo, da administradora, do síndico, do conselho, mas na primeira advertência que ele já recebe, ele já vai mudar o seu ânimo com relação àqueles que estão administrando o condomínio. Vai ter um conflito, teoricamente. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu puxar aqui para o Rodrigo. Rodrigo, a legislação fala em 5, 10, vai aumentando. As convenções normalmente prevêem o valor, né, dessa multa. Uhum. Ele estipula normalmente num valor de uma cota condominial ou alguma coisa similar a isso. E ela prevê, geralmente, as convenções já um acréscimo pela segunda, pela terceira, pela quarta? Sim, então. Normalmente as convenções trazem, ou elas estão atreladas ao salário mínimo, ou estão atreladas ao valor da própria cota condominial e consta, inclusive, na reincidência, essa multa pode ser aplicada de forma dobrada. O que é correto. Eu lembro algumas convenções antigas que traziam moedas que não existiam mais. Então, isso mesmo. É difícil você... Como é que você sai de uma situação? Eu lembro de uma convenção que trazia BTNs fiscais. Então o síndico fica... Não, e quando estipula valores, você pode ter um salto de inflação que esse valor não vale mais nada no futuro, né? Exatamente. E até mesmo para a pessoa contestar, torna-se um outro complicador. Você dá armas para aquele que está sendo... cometendo uma irregularidade no prédio. O que tem que ser feito sempre é buscar atualizar aquela convenção, atualizar o regimento e trabalhar de forma educativa, porque o prevenir dentro daquele condomínio tem sim o síndico um papel fundamental em mostrar quais as situações. Por exemplo, colocar quais são as obrigatoriedades em cada local, colocar que naquele estabelecimento não pode entrar cachorro, somente para o elevador de serviço. Então, instruir ajuda muito depois na função de síndico para não ter que
criar inimigos dentro do prédio que infelizmente eles acabam começando, como você bem colocou, sendo amigos da gestão. Isso mesmo. E depois inimigos da gestão. É o tal do comunicar via cartilha social, né? Colocar nos murais, nos elevadores. Eu vou te interromper. Esse assunto, para mim, eu quero deixar para o segundo bloco. Ok. Eu acho legal você falar sobre isso. Queria que você falasse sobre isso, o que você faz de educativo ou de conscientização dentro desses condomínios para prevenir, como o Rodrigo falou aqui, você também citou, que chegue a multas e a advertências. E depois queria ver também como a questão de recorrer, né? O direito de recorrer, como deve ser esse processo, esse procedimento. Queria falar um pouco também sobre associações, né? Advertências e multas dentro de associações que mudam um pouco de figura e chegar no extremo do condômino antissocial que pode ser feito. Antes disso, eu vou chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso, olho na tela. Sou Fabiana Pacheco, síndica profissional, atuo na cidade de São Paulo e no ABC. No início eu já vinha trabalhando com condomínios em administradora. Me interessei pela área de sindicância, fiz alguns cursos, consegui o meu primeiro condomínio em 2016, fiz uma boa gestão no primeiro mandato e fui reeleita agora em 2018. O começo não foi tão simples, mas o fato de ter me preparado para assumir essa carreira me deu segurança para vencer essa barreira inicial de assumir a gestão de um primeiro condomínio. Para mim, a qualificação é de extrema importância, porque é através do conhecimento que a gente pode encontrar maneiras de agregar valor em cada administração, em cada condomínio. Atualmente eu atendo 4 condomínios, um comercial e 3 residenciais. Meu objetivo é ter uma carteira diversificada entre os comerciais e residenciais, chegando em média de 8 a 10 condomínios, dependendo do porte de cada um deles. Percebemos hoje que os condomínios têm sido cada vez mais exigentes nos processos de seleção de síndico profissional. E não só o condomínio novo, moderno, mas os condomínios também já mais antigos, já implantados há mais tempo, também têm buscado esse tipo de profissional. O mercado está bem abrangente, com vastas oportunidades, com uma exigência de alto nível. Na minha opinião, o síndico bem-sucedido precisa encontrar o equilíbrio entre a gestão macro de todos os processos do condomínio, equipamentos, manutenções, financeiro, valorização, conservação e a relação com as pessoas. Também ter tempo para se relacionar com elas. Bom, estamos de volta, já deixei as perguntas no ar. E você que está em casa, sexta-feira, o segundo bloco, não perca. Até lá.